Fala pessoal, beleza? Vou resolver com vocês uma questão aqui do ITA 2014 sobre sistemas binários, né? É uma questão de física, né? Nessa questão, a gente vai ter que calcular o valor absoluto ali da variação, né, de frequência do movimento de duas estrelas no sistema binário, né? A gente sabe que isso é uma questão de efeito Doppler, né? Porque a gente está falando de variação de frequência com a velocidade. Só que é um efeito Doppler relativístico, né? Porque a gente vai ter aí velocidades, né? Valores de velocidade e de posição muito altos, né? Então, a gente vai ter que trabalhar com um efeito Doppler relativístico, que é para quando a gente tem velocidades muito próximas da luz e a gente não pode mais aplicar o efeito Doppler padrão, né? A gente vai ter que usar uma outra fórmula. Bom, vamos lá. Um sistema binário é formado por duas estrelas esféricas de respectivas massas mzinho e mzão, cujos centros distam d entre si, cada qual descrevendo um movimento circular em torno do centro de massa desse sistema. Com a estrela de massa m na posição da figura, ligeiramente diferente de sua. Devido ao efeito Doppler, o observador T da Terra detecta uma raia do espectro de hidrogênio emitida por essa estrela com uma frequência f ligeiramente diferente da sua frequência natural f0. Considere a Terra em repouso, movimento no mesmo plano, sobre as velocidades das estrelas muito menores que c. Assinale a alternativa que explicita o valor absoluto de f menos f0 sobre f0, né, variação relativa de frequência. Se necessário, use a aproximação binomial, né, que é 1 mais x elevado a n é igual a 1 mais nx para x muito menor que 1. Isso é uma aproximação muito importante, né? A gente sempre acaba usando em muitas questões. Bom, a gente sabe pelo efeito Doppler, né, que a frequência percebida é igual a raiz de 1 mais beta sobre 1 menos beta vezes a frequência original. Esse beta, ele é velocidade dividido pela velocidade da luz, né? A velocidade da onda pela velocidade da luz. E, enfim, a gente vai ter que fazer essas correções, né? Não pode usar o efeito Doppler normal, mas é por essa equação que a gente vai achar a nossa frequência, a nova frequência. E a gente tem que usar o conceito de centro de massa, né, que é muito usado para ver força gravitacional em sistemas binários. Então, o centro de massa é uma média ponderada entre a massa e a posição, né? Então, você vai multiplicar a massa pela posição e dividir pela soma das massas. Vamos fazer a questão então, que vai ficar bem mais claro. Bom, galera, então estou aqui com a questão, né? Aqui a gente tem um sistema binário. Como a gente pode ver, né, nessa posição, que é igual à posição do enunciado, a estrela ela vai estar com uma velocidade v tangente à trajetória circular, né? Portanto, eu preciso decompor essa velocidade na direção da linha divisada da Terra, porque a Terra ela tem esse ângulo aqui, né? Formando com a estrela, eu preciso decompor essa velocidade nessa direção da Terra, para que a gente possa jogar nos efeitos jogar na equação do efeito Doppler, né? Na direção da Terra, a minha velocidade v', que é nessa direção aqui, é v cosseno alfa, certo? Então a gente vai usar essa velocidade aqui. A minha frequência é a minha frequência original multiplicado por 1 mais beta, 1 menos beta. Se eu subtrair f0 dos dois lados, né, eu vou ficar com f menos f0 é igual a f0, raiz de 1 mais beta, 1 menos beta, menos 1. Eu passo f0 dividindo, eu chego que f menos f0 sobre f0 é raiz de 1 mais beta sobre 1 menos beta, menos 1. Por que eu fiz isso? Bom, porque o que ele pediu no enunciado é isso aqui, né? Então, eu manipulei de forma a chegar nisso. Lembrando que o meu beta é v sobre c. Aí a gente tem que lembrar que no sistema binário, né, o x do centro de massa, ele é a massa do corpo que você do corpo diferente do que você escolheu sobre a soma das massas vezes a distância, como se fosse uma porcentagem, né? Por que isso? Bom, se eu escolher o centro de massa, por exemplo, para começar aqui, né, vai ficar a massa desse vezes a posição desse, massa desse vezes a posição desse. A massa maior, a posição dela é D, né, nesse ponto de referência aqui. E qual que é a posição desse? Bom, se a origem é aqui, a posição desse é zero, né? Então, a única massa que vai definir a distância para o centro de massa é a massa maior, tá? Se a gente escolhesse para cá, se fosse a distância dessa aqui para o centro de massa, daí seria esse zero e esse valeria D. Então, o meu x do centro de massa é mzão, D sobre mzão mais mzinho. Aí, eu jogo na fórmula
da força centrípeta e igualo ela com a força gravitacional. Então a gente tem aqui a força gravitacional, né, o produto das massas pela distância ao quadrado, e aqui tem a força centrípeta, que é mv ao quadrado sobre r, né, sendo que r é a minha distância até o centro de massa. Substituindo aqui, né, vou ficar com v quadrado gm quadrado mzão mais mzinho t, coloco a raiz, chego aqui na minha velocidade. Então essa é a minha velocidade, né? Essa velocidade que vai ser utilizada para calcular o efeito Doppler relativístico. Agora a gente vai ter que usar a nossa aproximação binomial, né? Sabendo que 1 mais x elevado a n é 1 mais nx, então 1 menos v cosseno sobre c a menos 1 é igual a 1 mais v cosseno sobre c. Por que eu fiz isso, né? Porque se você escreveu 1 mais beta sobre 1 menos beta, você vai chegar em 1 mais v cosseno sobre c sobre 1 menos v cosseno sobre c. Mas eu quero tirar essa fração aqui daqui de baixo. Eu posso escrever esse 1 menos v cosseno como 1 menos v cosseno sobre c elevado a menos 1. Né? E pela aproximação binomial, esse menos 1 cai. Vai ficar menos 1 com menos 1 mais. Vai ficar 1 mais v cosseno sobre c. Então, na verdade, essa divisão aqui, ela pode ser escrita como 1 mais v cosseno sobre c vezes 1 mais v cosseno sobre c, que dá 1 mais v cosseno sobre c ao quadrado. Como ele está na raiz, ele sai ao quadrado, né? 1 mais v cosseno sobre c. Portanto, substituindo, eu vou chegar aqui, f menos f0 sobre f0 é raiz de 1 mais b sobre 1 menos b, é 1 mais v cosseno sobre c, a gente acabou de deduzir. Esse 1 vai cortar com esse menos 1, a gente vai chegar aqui, f menos f0 sobre f é v cosseno sobre c. A gente descobriu a velocidade aqui em cima, né? A gente vai substituir aqui. A gente vai chegar aqui, f menos f0 sobre f0 é raiz de g m ao quadrado, cosseno ao quadrado, sobre mzão mais mzinho d c ao quadrado, né? Que é a nossa resposta do nosso problema, né? É a alternativa E aqui pelo gabarito. Bom, pessoal, uma questão bacana, une bastante conceitos diferentes de física, né? Vamos ficar com a alternativa E. Enfim, espero que tenham gostado da resolução. Muito obrigado e até a próxima.